Olá, eu espero que vocês estejam muito bem. Saudações, graça e paz a todos. O tema de estudo que eu trouxe para vocês hoje é sobre reavivamento e reforma de saúde entre o povo de Deus. Mas antes de iniciar o tema, eu peço a vocês que se inscrevam nesse canal, ative o sininho das notificações e curta esse vídeo. Precisa haver um reavivamento e uma reforma entre o povo de Deus. O termo reforma tem sido evitado por muitos, exatamente por fazer lembrar de movimentos ou pessoas extremistas que causaram prejuízos à compreensão da graça maravilhosa de Cristo. Assim, milhares foram conduzidos ao legalismo e, como consequência, uma vida triste e espiritualmente fracassada. Hoje, parece que algo diferente está acontecendo. Estamos ouvindo a palavra reforma sendo anunciada como um apelo urgente pela própria igreja. Mas qual é o significado dessa reforma? Reavivamento sem reforma é fanatismo e reforma sem reavivamento é legalismo. De fato, ambas as coisas devem andar juntas, apesar de serem distintas. Ellen White escreveu: reavivamento significa a renovação da vida espiritual. Reforma significa reorganização, mudança nas ideias e teorias, hábitos e práticas. Reavivamento verdadeiro, página 14. A reforma espiritual, como fruto de reavivamento que ocorre no cristão, se reflete em sua conduta e estilo de vida. O cristão é chamado por Deus para divulgar luz no meio social em que vive. Reavivamento e reforma são duas coisas diferentes, contudo, estritamente interligadas. Ambas as coisas devem andar juntas. Suas relações, reavivamento e reforma, apesar de diferentes, devem sempre andar lado a lado, porque reavivamento sem reforma não passa de mero sentimentalismo ou emocionalismo. Reforma sem reavivamento não passa de mero legalismo ou fanatismo. Cuidado com esses dois extremos. Reavalie seu cristianismo e viva a plenitude da palavra. Precisa haver um reavivamento e uma reforma sob a ministração do Espírito Santo. Reavivamento e reforma são duas coisas diversas. Reavivamento significa renovamento da vida espiritual, um avivamento das faculdades da mente e do coração, uma ressurreição da morte espiritual. Reforma significa uma reorganização, uma mudança de ideias e teorias, hábitos e práticas. A reforma não trará o bom fruto da justiça, a menos que seja ligada com o reavivamento do Espírito. Reavivamento e reforma devem efetuar a obra que lhes é designada, e no realizá-la precisam fundir-se. Review and Herald, 25 de fevereiro de 1902. Mensagens escolhidas, volume 1, página 128. Há hoje necessidade de um tal reavivamento da verdadeira religião do coração, como o que foi experimentado pelo antigo Israel. O arrependimento é o primeiro passo que deve ser dado por todos os que desejam voltar a Deus. Ninguém pode efetuar isto por outrem. Devemos individualmente humilhar nossa alma perante Deus e lançar fora nossos ídolos. Quando houvermos feito tudo o que pudermos, o Senhor nos manifestará a sua salvação. Patriarcas e Profetas, página 589 e 590, página 263. Digo-vos que deve haver entre nós um reavivamento completo. Tem de haver um ministério convertido. Precisa haver confissões, arrependimento e conversões. Muitos
que estão pregando a palavra necessitam da graça transformadora de Cristo no coração. Não devem permitir que coisa alguma os impeça de fazerem uma obra cabal e esmerada, antes que seja para sempre demasiado tarde. Carta, página 51, 1886, Eventos Finais, página 189. A reforma de saúde. Vejamos nesse estudo o quão importante é a mensagem da reforma de saúde para o povo de Deus nesse tempo. Ela se acha tão ligada à terceira mensagem angélica como as mãos o estão com o corpo. Conselho sobre o regime alimentar, página 69. Em 10 de dezembro de 1871, foi-me mostrado novamente que a reforma de saúde é um ramo da grande obra que deve preparar um povo para a vinda do Senhor. Ela se acha tão ligada à terceira mensagem angélica como as mãos o estão com o corpo. A lei dos 10 mandamentos tem sido levemente considerada pelo homem. O Senhor, porém, não viria castigar os transgressores daquela lei, sem lhes enviar primeiro uma mensagem de advertência. O terceiro anjo proclama essa mensagem. Houvesse o homem sido sempre obediente à lei dos 10 mandamentos, cumprindo em sua vida os princípios desses preceitos, e não haveria o flagelo de doenças que hoje inundam o mundo. Conselho sobre regime alimentar, página 69. A reforma de saúde, em 10 de dezembro de 1881, foi-me mostrado novamente. Estou falando aqui para ficar gravado na mente. Estou até repetindo esse pedacinho aqui. Que a reforma de saúde é um ramo da grande obra que deve preparar um povo para a vinda do Senhor. Vejam bem, ela se acha tão ligada à terceira mensagem angélica como as mãos o estão com o corpo. Parte da mensagem do terceiro anjo. Irmãos e irmãs, queremos que vejais a importância dessa questão da temperança e que nossos obreiros se interessem nela e conheçam que é tão ligada com a mensagem do terceiro anjo como o braço direito é com o corpo. Devemos fazer progresso nessa obra. The Review and Herald, 14 de fevereiro de 1888. Então, a reforma de saúde é o braço direito da terceira mensagem angélica. Tornar clara a lei natural e insistir na obediência a essa lei, eis a obra que acompanha a mensagem do terceiro anjo para preparar um povo para a vinda do Senhor. Estão vendo o quanto é importante? A reforma de saúde vai preparar o povo para a vinda do Senhor. E aqueles que estão em rebelião contra os testemunhos de Jesus e não aceitam a reforma de saúde, como vão se preparar para a vinda do Senhor? Testimony for the Church, capítulo 3, parágrafo 161. Quando atingirmos a norma que o Senhor deseja que atinjamos, as pessoas mundanas considerarão os adventistas do sétimo dia como extremistas, esquisitos, singulares e austeros, porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. Fundamentos da Educação Cristã, página 289. A obra da reforma de saúde é o meio empregado pelo Senhor para diminuir o sofrimento de nosso mundo e para purificar sua igreja. Para purificar sua igreja. Vejam bem, onde há purificação, há separação de joio e de trigo. Ensinai ao povo que eles podem desempenhar o papel da mão ajudadora de Deus, mediante sua cooperação com o obreiro mestre na restauração da saúde física e espiritual. Essa obra traz o selo divino e há de abrir portas para a entrada de outras verdades
preciosas. Está vendo? Abrir portas para a entrada ou seja, de mais verdades, né? Preciosas, outras verdades preciosas. Há lugar para trabalharem todos quantos efetuarem essa obra inteligentemente. Obreiros Evangélicos, página 348, parágrafo 1. Conservai na frente a obra da reforma de saúde. É a mensagem que sou instruída a apresentar. Mostrai tão claramente o seu valor que se venha a sentir uma vasta necessidade dela. A abstinência de todo alimento e bebida prejudiciais é o fruto da verdadeira religião. Aquele que é perfeitamente convertido abandonará todo hábito e apetite prejudiciais. Pela abstinência total, vencerá ele o desejo das condescendências que destroem a saúde. Obreiros Evangélicos, página 348, parágrafo 2. Disse Deus: eis que dou a vocês todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes. Elas servirão de alimento para vocês. Gênesis, capítulo 1, versículo 29. Essa é a alimentação que o Senhor designou para o ser humano. Então, vemos claramente, de acordo com a Santíssima Palavra de Deus, que não foi desígnio de Deus que as pessoas se alimentassem de carne de animais mortos. O regime alimentar original dado por Deus ao homem foi vegetariano desde o início. Deus só permitiu o uso temporário do alimento cárneo após o dilúvio, devido às circunstâncias, pois quando as águas baixaram, a relva do campo estava destruída devido à inundação. O uso da carne foi temporário, mas com algumas restrições. Deus separou os animais limpos dos imundos. Em Levítico, capítulo 11, tem uma relação dos animais que serviriam para alimentos e os impróprios. A reforma pró-saúde. Verduras, frutas e cereais devem compor nosso regime alimentar. Nem 1 grama de carne deve entrar em nosso estômago. Ouviram? Nem 1 grama de carne deve entrar no nosso estômago. Isso aqui são palavras da profetisa, escritora, cofundadora da Igreja Adventista do Sétimo Dia, Ellen Goldwhite. O comer carne é antinatural. Devemos voltar ao propósito original de Deus na criação do homem. Manuscrito 115, 1903, página 229. A orientação de Deus para o tempo presente é que pratiquemos a reforma pró-saúde. Deus quer nos levar ao regime alimentar original do Éden. O comer carne é antinatural e os animais não estão mais limpos. Então, os animais que Deus separou em Levítico 11, que antigamente eram limpos, né? Que lá tem a relação dos animais impuros, que não podem comer, e os animais limpos. Então, no passado, tinha uma relação de animais limpos, que Deus separou temporariamente. Mas, hoje, nós temos a reforma pró-saúde. Os animais de hoje não estão mais limpos, como antigamente, porque a maldade e a ganância do homem se multiplicou. E estão criando animais em grandes escalas para o abate, consumo e comercialização, causando assim danos ao meio ambiente, como a poluição, o desmatamento. Estamos ingerindo carnes de animais doentes. Isso está causando terríveis doenças nos seres humanos. A carne nunca foi o melhor alimento.
Seu uso agora é, todavia, duplamente objetável, visto as doenças nos animais estarem crescendo com tanta rapidez. Os que comem alimentos cárneos mal sabem o que estão ingerindo. Frequentemente, se pudessem ver os animais ainda vivos e saber que espécie de carne estão comendo, iriam repelir enojados. O povo come continuamente carne cheia de germes e tuberculose e câncer. Assim são comunicadas essas e outras doenças. A Ciência do Bom Viver, página 313. Se a alimentação de carne foi saudável algum dia, é perigosa agora. Constitui em grande parte a causa dos cânceres, tumores e moléstias dos pulmões. Testemunhos Seletos, volume 3, página 360. Deus está procurando levar-nos de volta, passo a passo, ao seu desígnio original, que o homem subsista com os produtos naturais da terra. Entre os que estão aguardando a vinda do Senhor, deve a alimentação cárnea ser finalmente abandonada. A carne deixará de fazer parte do seu regime alimentar. Estão vendo, pessoal? A carne deixará de fazer parte do seu regime alimentar. Eventos finais, página 81. Então, todo o povo de Deus, o povo da Igreja do Senhor, deve abandonar a carne. Grandes reformas devem ser constatadas entre o povo que alega estar aguardando o breve aparecimento de Cristo. A reforma de saúde deve efetuar entre nosso povo uma obra ainda não realizada até agora. Existem os que deviam estar atentos ao perigo da alimentação cárnea, os quais ainda se alimentam da carne de animais, pondo em perigo dessa forma a saúde física, mental e espiritual. Muitos que agora são apenas meio convertidos quanto à questão da alimentação cárnea, separar-se-ão do povo de Deus para não mais andar com eles. Conselho sobre Saúde, página 575. Maranata, meditação matinal, página 60. Viram? Alguns vão separar do povo de Deus para não mais andar com eles. Deus deseja que nós, pela estrita temperança, conservemos a mente clara e aguçada, a fim de que possamos distinguir entre o sagrado e o comum. Devemos esforçar-nos por compreender a maravilhosa ciência da inigualável compaixão e benevolência de Deus. Os que comem demasiado e os que tomam alimentos insalubres trazem dificuldades sobre si, incapacitando-se para o serviço de Deus. É perigoso comer carne, pois que os animais sofrem de muitas doenças mortíferas. Os que persistem em comer carne sacrificam a espiritualidade ao apetite pervertido, ficam com o corpo cheio de doenças. Manuscrito, página 66, 1901. Então, deixa claro que a má alimentação prejudica a mente não fica clara. E como que o povo vai estudar a palavra do Senhor e levar a mensagem? Como que vão aprender se está com a mente doente, contaminada, indisposta? Os males morais do regime cárneo não são menos assinalados do que os físicos. A comida de carne é prejudicial à saúde, e seja o que for que afete ao corpo, tem seu efeito correspondente na mente e na alma. Pensai na crueldade que o regime cárneo envolve para com os animais e seus efeitos sobre os que a infligem e nos que a observam. Como isso destrói a ternura com que devemos considerar as criaturas de Deus.
A Ciência do Bom Viver, página 315, página 383. É muito importante também pensar nos animais, até porque no céu, na nova terra, não haverá morte, não vai ter carne lá para as pessoas comer, não tem morte, não tem pranto, não tem dor. A possibilidade de contrair doenças é 10 vezes aumentada pelo uso da carne. Testimonies for the Church, página 2, acho que é parágrafo 64. Os animais estão doentes e participando de sua carne. Plantamos as sementes de enfermidades em nossos tecidos e sangue. Depois, quando sujeitos às mudanças num ambiente doentio, isto é mais sensível também quando somos expostos a epidemias e doenças contagiosas dominantes. O organismo não se acha em condições de resistir ao mal. Segundo a luz que Deus me deu, a predominância do câncer e dos tumores é em grande parte devida ao uso abundante de carne de animais mortos. Conselhos sobre o regime alimentar, página 386 e 388. E quanto aos peixes? Em muitos lugares, os peixes ficam tão contaminados com a sujeira de que se nutrem, que se tornam causa de doenças. Isso se verifica especialmente onde o peixe está em contato com os esgotos de grandes cidades. Peixes que se alimentam dessas matérias podem passar a grandes distâncias, sendo apanhados em lugares em que as águas são puras e boas, de modo que, ao serem usados como alimento, ocasionam doença e morte naqueles que nada suspeitam do perigo. Os efeitos do regime cárneo podem não ser imediatamente experimentados. Isto, porém, não é nenhuma prova de que não seja nocivo. A poucas pessoas se pode fazer ver que é a carne que ingerem e que eles têm envenenado o sangue e ocasionado os sofrimentos. Muitos morrem de doenças inteiramente devidas ao uso da carne, ao passo que a verdadeira causa não é suspeitada, nem por eles, nem pelos outros. A Ciência do Bom Viver, página 314 e 315. Viram aí? Os peixes, eles passam por lugares sujos, percorrem lugares sujos e depois eles vão para as águas limpas. E eles comeram matérias sujas, né? Contaminadas, enquanto passaram pelas correntes de águas sujas. E eles vão lá na água limpa e vai o pescador e pesca e come. Já está contaminado. Então, não é seguro também comer peixe. E ele também é um animal e é antinatural. Deus quer voltar o regime alimentar como foi no início, né? No início da fundação do mundo, né? O homem se alimentava de sementes, vegetais, frutas. Esse é o alimento. Deus quer nos levar passo a passo ao regime original do Éden. Foi mostrado aqui vários textos do Espírito de Profecias que deixa claro que o povo do Senhor devem abandonar o alimento cárneo. Deus está procurando levar-nos de volta, passo a passo, a seu desígnio original, que o homem subsista com os produtos naturais da terra. Entre os que estão aguardando a vinda do Senhor, deve a alimentação cárnea ser finalmente abandonada. A carne deixará de fazer parte de seu regime alimentar. Eventos finais, página 81. O que fazer quando não consigo abandonar a carne? Resposta da inspiração. Se nosso apetite clama pela carne de animais mortos, é uma necessidade jejuar e orar para que o Senhor dê sua graça para negar-se às concupiscências carnais
que combatem contra a alma. Conselho sobre regime alimentar, página 400. Deve alguém que vive do sagrado dízimo comer carne? Frango, peixe, gado? Pode comer? Resposta da inspiração. Não nos compete fazer o uso da alimentação carne uma prova de comunhão. Devemos, porém, considerar a influência que crentes professos que fazem uso de carne têm sobre outras pessoas. Como mensageiros de Deus, não devemos testemunhar ao povo, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer coisa. Fazei tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 31. Não devemos dar um testemunho decidido contra a transigência com o apetite pervertido? Porventura, os ministros do Evangelho que estão a proclamar a verdade mais solene, já enviada aos mortais, devem constituir-se exemplo no regresso às panelas de carne do Egito? É lícito que os que são sustentados pelos dízimos dos celeiros de Deus se permitam a condescendência que tende a envenenar a corrente vivificadora que lhes flui nas veias? Desprezarão a luz que Deus lhes deu e as advertências que lhes faz? A saúde do corpo deve ser considerada como essencial para o crescimento na graça e para a aquisição de bom temperamento. Se o estômago não for bem cuidado, a formação de caráter moral íntegro será prejudicada. O cérebro e os nervos relacionam-se com o estômago. E comer e beber impróprios resultam num pensar e agir impróprios também. Conselho sobre regime alimentar, página 404. Então, está aí uma advertência, né, aos nossos pastores, ministros, obreiros, missionários que vivem do dízimo sagrado. Não pode de forma alguma comer, se alimentar de animais mortos, né? Está deixando bem claro aqui o espírito de profecias. Mas quais os cuidados que devemos ter a partir do momento que decidimos abandonar o alimento cárneo? Há irmãos que às vezes se deparam com apenas um texto, né, falando que a carne deve ser abandonada. Os textos no espírito de profecias. Aí e param repentinamente, sem os cuidados necessários. Não sabem que provavelmente vão ter que suplementar, que vão ter que encontrar os alimentos, saber quais os alimentos vegetais que vão substituir as carnes, entenderam? Aí acaba tendo deficiência, carência de nutrientes e acabam ficando doentes. Então, tem que ter cuidado quando for pregar a reforma pró-saúde. Quando instruir os irmãos que devem abandonar as carnes, também devem instruí-los sobre esses cuidados. A reforma pró-saúde não deve ser feita radicalmente e repentinamente, sem nenhum preparo. Lembre-se que Deus está guiando seu povo passo a passo ao regime original do Éden. É passo a passo. Ou seja, deixar de comer carne não acontece de repente. Esse procedimento deve ser feito com responsabilidade para não trazer danos à saúde por carência da vitamina B12 e D3 e das proteínas. Quando o organismo já está acostumado a ingerir carne, é importante ir deixando aos poucos. Primeiro abandona as carnes vermelhas, vai substituindo pelos vegetais que possuem as proteínas. Depois vai abandonando as carnes brancas. Há uma vasta variedade de alimentos vegetais que substituem a carne de animais. É de suma importância aprender a fazer pratos
com receitas vegetarianas, combinando as proteínas vegetais, e a cada 3 meses fazer a coleta do exame de sangue para medir os níveis da vitamina B12 e a D3. Caso haja deficiência desses nutrientes no organismo, deve-se apenas fazer a suplementação adequada até a volta de Jesus. Na correria do dia a dia, às vezes não conseguimos consumir os alimentos vegetais substitutivos da carne, não é mesmo? Por isso, a importância da suplementação. Mas antes de começar a suplementar, faça uma desparasitação intestinal. Só lembrando que não é apenas vegetarianos que podem ter carências dessas vitaminas. Isso depende muito, é relativo, vai depender da capacidade de absorção de cada organismo. Conheço pessoas que não comem carnes e no exame de sangue mostrou excesso da vitamina B12, o que raramente acontece, pois a vasta maioria de vegetarianos devem suplementar, tomam suplementos. Mas também conheço carnívoros que estão com carência da B12 e D3. Como vocês podem ver, o boi é um animal robusto e ele é vegetariano, assim como vários animais robustos. Tem vários que são vegetarianos. Ou seja, eles têm toda essa musculatura, todo esse padrão, né, de um corpo robusto. E de que eles alimentam? Não se alimentam de carnes. E sua própria carne é rica em proteínas. Então, por que você tem que matá-lo para comer a sua carne, para ingerir a proteína, sendo que você pode encontrá-las no tofu, na ervilha, no grão de bico, no feijão, na soja, amêndoa, lentilha, nos cereais, no brócolis, nas castanhas, nas azeitonas. É ilógico tirar a vida do animalzinho vegetariano para preservar a sua. E quanto à vitamina B12? Como o boi adquire essa vitamina no organismo? Os vegetais em geral não contêm a vitamina B12 e nem a D3. A vitamina B12 é produzida por bactérias presentes no solo e no trato digestivos de animais. É encontrado naturalmente em produtos de origem animal, como carne, peixe, ovos. Ou seja, os animais se alimentam das plantas a partir do solo e é aí que eles absorvem esse nutriente. Tem que colher essa bactéria no solo para que ele consiga suplementar a B12. Existem algumas exceções, como alimentos vegetais fermentados, por exemplo, tempê e certos tipos de algas, que podem conter pequenas quantidades de vitamina B12, devido à presença de bactérias produtoras de B12. No entanto, a quantidade e a biodisponibilidade da vitamina B12 nesses alimentos vegetais não são suficientes para atender às necessidades nutricionais humanas. Para pessoas que seguem uma dieta vegetariana ou vegana, é importante obter vitamina B12 através de alimentos fortificados, como leites vegetais, cereais e levedura nutricional, ou suplementos de vitamina B12 para garantir a ingestão adequada. É mais difícil para o ser humano adquirir a vitamina B12, pois nós lavamos nossos alimentos antes de consumi-los. Mas quando fazemos o uso da suplementação, nosso corpo estará ingerindo essa bactéria saudável. Agora, quando você consome alimentos de origem animal, você vai estar simplesmente ingerindo a secreção absorvida no organismo do animal, que é a bactéria que produz a vitamina B12, a qual o animal
adquiriu no solo e nas plantas. E absorveu no organismo dele, né? Então, quando você come a carne, automaticamente você vai estar adquirindo essas vitaminas, essa vitamina, né? Mas é a secreção do que ele colheu lá no solo, entendeu? E a principal forma pela qual os animais obtêm vitamina D3. Então, a D3 é através da exposição à luz solar. Quando a pele dos animais é exposta aos raios ultravioleta, UVB do sol, o 7-desitrocolesterol, ai que nome difícil, na pele é convertido em vitamina D3. Esse processo é semelhante ao que ocorre em humanos. E também você pode mandar manipular, né? A fórmula da D3 associada a K2, ainda com a B12 junto. Conforme seus níveis do exame de sangue apresentar a carência. Qual é a importância de associar a K2 com a D3? A vitamina D3 aumenta a absorção de cálcio no intestino e mantém os níveis adequados de cálcio e fósforo no sangue, essenciais para a mineralização óssea. A vitamina K2 ativa a osteocalcina, uma proteína que liga o cálcio à matriz óssea, ajudando a incorporar o cálcio nos ossos e dentes. Ativa a proteína GLA da matriz MGP, que ajuda a prevenir a deposição de cálcio nas artérias e tecidos moles, direcionando-a para os ossos, onde é necessário. Equilíbrio do cálcio. Enquanto a vitamina D3 assegura que o cálcio esteja disponível na corrente sanguínea, a vitamina K2 garante que ela seja utilizado corretamente nos ossos e não se acumule nas artérias. Essa interação sinérgica otimiza o uso de cálcio pelo corpo e minimiza os riscos de calcificação inadequada, melhorando a densidade óssea e prevenindo a osteoporose e promovendo a saúde cardiovascular. Então, se você tomar só uma, por exemplo, só a D3, ela pode o cálcio pode alojar em apenas um local, né, do corpo, seu corpo inteiro não vai receber o cálcio, mas ela, juntamente com a K2, vai espalhar uniforme, né, pro teu corpo inteiro, entendeu? Então, eu também tomo assim, a D3 associada a K2. E tem que ver certinho a fórmula, porque a K2 é bem pouquinho em comparação com a D3. Mas, irmã, e aqueles que não têm condições financeiras de abandonar as carnes? Pode ser que em outros países esses alimentos que irei mencionar aqui sejam escassos. Mas aqui no Brasil, por exemplo, eu sou vegetariana e percebo que as carnes e as cartelas de ovos estão bem mais caras em comparação com os cereais integrais, grãos, sementes, brócolis, etc. Por exemplo, esses pacotes de grão de bico, lentilhas, ervilhas, aveias, linhaças, chia, soja, entre outros, são alimentos baratos, que custam entre 10 a 15 reais. E sempre eu encontro nas prateleiras dos supermercados. E cada pacotinho desses dura bastante, pois após a hidratação na água, após o cozimento, o volume deles, das sementes, dos grãos, duplica, né? Então ele fica bem maior, rende bem, entendeu? Aí dá para você fazer aí vários pratos, né? Receitas, tortas, enfim, ensopados, hambúrgueres, tem várias receitas.
E o suplemento da B12 e D3 não são tão caros. E você tem a opção de mandar manipular com origem vegana, né? Porque tem cápsulas que são contém gelatina, né? Gelatina pode vir de porco, entendeu? E então tem que tomar cuidado quando for comprar um suplemento, por exemplo, na farmácia, a maioria vem de origem animal. Às vezes vem até frutos do mar. É, aqueles que estão lá em Levítico 11, né? Que não pode comer. Vem camarão, entendeu? E pode vir suínos. Então, quando for suplementar, a melhor forma é mandar manipular e com origem vegano, para não correr esse risco. Em várias cidades tem farmácias de manipulações, na internet também você encontra, entendeu? Mas se no seu país, né, falando da, da questão aí do custo, né? Se no seu país é difícil encontrar alimentos naturais que são, de repente, são muito caros, então você deve comer o que está ao seu alcance e o mais nutritivo possível. Mas o abandono das carnes é essencial. Com relação aos ovos e leite, eu não vou publicar muitos textos para o vídeo não ficar muito longo, mas eu li bastante, né, sobre isso no Espírito de Profecias. E se você fizer uma busca pelos livros de saúde, no Testemunho de Jesus, né, nos testemunhos, nos livros da irmã Ellen White, vocês verão que a irmã White diz muito a respeito de evitar extremismos na alimentação, para não correr o risco de ficar doentes por carência de nutrientes e assim dar mau testemunho aos incrédulos quanto à reforma de saúde. Já pensou você para com tudo de repente, de origem animal e fica fraco, doente, né? E não teve responsabilidade, não teve os cuidados. Aí você vai ficar com a mente cansada, vai ficar irritado, vai ficar indisposto, né? Com anemia, aí o que vai acontecer? As pessoas vão ver o regime, a reforma para a saúde como algo que causa dano, quando na verdade é algo para a saúde, né? Bem-estar, entendeu? Seguindo a forma correta, passo a passo. Na época de Ellen White, ela declarou a importância de não abandonar o ovo, leite e a manteiga. Ainda disse que esse cardápio fez parte de seu regime alimentar até o final de sua vida. Mas no tempo dela, os animais eram saudáveis. Ela disse ainda que não é pecado consumir ovos e leite, desde que sejam de galinhas e vacas sãs. Também enfatizou que chegaria um tempo em que não seria mais seguro consumir ovos e leite e que teríamos que abandonar todos os alimentos de origem animal. Tem vários textos onde ela enfatiza os benefícios dos ovos para a saúde. Ela disse ainda que quando o tempo de abandonar os ovos e leite chegasse, Deus nos instruiria como fazer diversidades de receitas vegetais saudáveis que substituiriam tudo que é de origem animal. E hoje temos variedades, né? Antigamente não tinha tanto, mas hoje as pessoas já estão se conscientizando, né? E já estão preparando. Então você encontra pratos para todo lado que você pesquisar no YouTube, no Google, você vai encontrar receitas. Para muitos, esse tempo de abandonar o ovo e leite, né, já chegou. Por exemplo, quem mora na cidade grande se torna escasso ter contato com ovos de galinhas caipiras criadas soltas, né? Tem que ser galinhas criadas soltas. E nem tão pouco podem criar uma vaca em seu quintal, né? Para produzir o leite saudável, sadio, né? Alguns ainda conseguem encomendar com um produtor rural.
Se você conseguir encontrar ovo de galinha caipira criada solta e leite de vaca sãs, né, dos animais saudáveis, o Espírito de Profecias não menciona que é pecado consumir ovos e leites, né? Pelo contrário, né? Se encontrar, desde que sejam de animais saudáveis, tá bom? Os textos lá são bem claros, né? Olha, veja só os perigos, né? Os ovos brancos de granja e os ovos melhorados, né? Que são os que a gente mais encontra, tem mais acesso, e até mesmo alguns ovos caipiras de galinhas criadas presas em cativeiro. O milho e a ração também podem ser transgênicas, né? O alimento que elas comem. E a grande maioria dos ovos estão cheios de hormônios e antibióticos, principalmente os brancos e os melhorados, né? Cheios de hormônios e antibióticos. Você sente o cheiro do antibiótico quando você quebra o ovo. E quanto ao leite industrializado, eu já assisti um documentário onde mostra que muitos são contaminados com pus, pois são retirados dos animais em grande escala para suprir a demanda do comércio. Imagina o tanto de vaquinha que tem que tirar o leite para suprir uma população aí, milhares, né, de habitantes, entenderam? Como vai ficar os seios, né? Então, com isso, os seios dos animais inflamam e geram pus. Aí, para suprir a demanda, eles vão tirar esse leite, colher esse leite e acaba saindo misturado com pus, né? Sem contar que também contém adição de aditivos, como estabilizantes, né? Os leites de caixinhas, por exemplo, contém os aditivos como estabilizantes ou emulsificantes para melhorar a textura e prolongar a vida útil. Então, está cada vez menos seguro consumir produtos de origem animal, ovo e leite. Entenderam? Em nossos tempos, como vocês podem ver, Deus está instruindo os seres humanos a fazer deliciosas receitas saudáveis, né? Ellen White diz que quando chegasse o tempo, a gente ia ter acesso às receitas, né? Então, você pode fazer uma pesquisa aí nas redes sociais, igual eu falei, né? E você vai encontrar diversidades de receitas com combinações de proteínas vegetais que substituem todos os alimentos de origem animal. Por exemplo, existe uma ampla opção de leites de origem vegetal, muito mais nutritivos e saborosos e que não causam danos à saúde. Por exemplo, leite de girassol, leite de soja, leite de aveia, leite de coco, leite de inhame, batido com frutas, né? Também tem que tomar cuidado em não consumir o inhame cru. Dá para fazer iogurte também de inhame com morango. Esses alimentos vegetais, além de manter a boa forma e regular o intestino, rejuvenescem a pele, previnem e curam doenças. Cada vez mais pessoas já aderiram ao regime alimentar vegano ou vegetariano. Já se deram conta dos prejuízos que o regime carnívoro causam ao meio ambiente, alguns por ternura aos animais, outros para obter uma alimentação saudável, outros abandonaram carnes por instruções bíblicas, igual é o meu caso, além desses outros fatores. Então, temos variedades de receitas saudáveis disponíveis na internet. Não há desculpas para deixar de seguir a vontade de Deus. Exemplos de pratos e suas combinações com proteínas vegetais. Basta combinar uma leguminosa, feijão, grão de bico, lentilha, ervilha, com um cereal, trigo, milho, arroz, aveia, durante o dia e pronto. Você tem uma proteína completa. Por exemplo, nosso feijão com arroz diário é uma proteína vegetal. O feijão com milho dos mexicanos também, assim como as lentilhas com arroz dos indianos e o grão de bico com o trigo dos árabes. Não é curioso como a comida
de base de vários povos do mundo é uma combinação de leguminosas e cereais, formando uma proteína vegetal completa e tornando a carne dispensável. Outras combinações que formam proteínas completas são leguminosas com sementes, a semente de girassol, abóbora, gergelim, e leguminosas com frutas oleaginosas, castanhas, nozes, amêndoas, o hummus, pasta de grão de bico com gergelim, por exemplo, também é uma proteína completa. Embora seja comum se referir às proteínas vegetais como inferiores, elas na verdade têm muitas vantagens quando comparadas às proteínas animais, pois não contêm colesterol, são pobres em gorduras ruins e têm duas coisas importantíssimas para a saúde, que não existem nos produtos de origem animal: fitoquímicos, um tipo de antioxidante, e fibras. Alguns grupos alimentares: os construtores, leguminosos, feijão verde, preto, carioca, vermelho, de corda, andu e fava, grão de bico, soja. Infelizmente, a maioria da soja produzida é transgênica, ou processado, né? Portanto, está difícil, né, para constituir um alimento saudável à base de soja. Aí tem as ervilhas, tem as lentilhas, as oleaginosas, as amêndoas, né, amendoim, avelã, azeitona, castanha de caju, castanha do Pará, coco, nozes, pecan, pistache, macadâmia e outras. As sementes de abóbora, chia, girassol, gergelim, jaca, linhaça e outras. A linhaça é ótima para a função cerebral, né? Ela tem ômega 3 e o nosso cérebro ele necessita de óleos saudáveis, né? Para o bom funcionamento, para não inflamar, né? Sabia que gergelim tem mais cálcio do que leite? Que semente de abóbora tem mais ferro que carne? Os energéticos, os cereais, arroz integral, da terra, vermelho, basmati, negro, selvagem, trigo, o do trigo, né? O pão, bolo, biscoito, macarrão. Alguns podem ter ovos, então não deixe de ler o rótulo para ter certeza. A cevada, o centeio, o sorgo, aveia, granola, panquecas, biscoitos, painçô, painçô, não é só para passarinho, não. O milho, que a gente faz o cuscuz, o fubá, a pipoca, né, a polenta. Raízes feculantes, tem as batatas, mandioca, aipim ou aipim, né, em alguns locais, cará, inhame, mandioquinha, batata doce, o mel, melado de cana e rapadura. São poderosos energéticos. Tem que usar pouco, principalmente quem está querendo perder peso. Então, temos também os reguladores, né, que são as frutas, uma variedade de frutas, as hortaliças, né, também, como abóbora, selga, agrião, alface, alho poró, berinjela, beterraba, brócolis, cebola, cenoura e por aí vai, né, entre outros. Portanto, se você combinar um cereal mais uma leguminosa, você tem uma proteína completa. Na parte correspondente aos cereais da sua dieta, você não deveria comer arroz e pão todos os dias, com a imensa variedade de cereais no mundo. Por que se contentar com dois, arroz e trigo, e provar seu corpo dos nutrientes oferecidos pelos outros cereais? Você não precisa raspar sua poupança para comer quinoa todos os dias, mas é importante variar sua alimentação de vez em quando. As oleaginosas, né? Coma um pouquinho, um punhado,
que caiba na palma da sua mão todos os dias. Guarde sempre suas oleaginosas na geladeira para evitar que elas fiquem rançosas. Sementes, nutricionalmente falando, são parentes próximas das oleaginosas. É um conselho importante. Coma semente de linhaça ou de chia todos os dias e guarde-as na geladeira. Elas são uma ótima fonte de ômega 3 e 6 para deixar você inteligente e tem muita fibra para limpar o seu organismo. Lembrando que antes de você ingerir a linhaça e a chia, você deve deixar de molho um tempinho, para não prejudicar, né, o teu intestino. Porque ao invés da fibra fazer bem, ela pode grudar, né, fazer mal. Mas quando você deixa de molho, ela vai crescer, né, vai inchar e vai fazer muito bem para a tua saúde, para o teu intestino. Ingerindo de forma adequada, né, do jeito certo. Então, 2 a 3 colheres de sopa de farinha de linhaça ou 1 colher de chia por dia é suficiente necessário. Estou falando da quantidade diária de ômega 3 e 6. Você compra a semente e tritura em casa, pois a farinha pronta já perdeu muitos nutrientes pela oxidação, por ficar exposta à luz muito tempo na prateleira dos supermercados. Bom, pessoal, então é isso. E se de alguma forma esse conteúdo te beneficiou, eu peço que você simplesmente se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, comenta, curta, compartilha com nossos irmãos adventistas do 7º dia, com seus amigos, tá bom? Eu espero de coração que, de certa forma, eu tenha ajudado vocês. Que Deus abençoe muito. Até o próximo vídeo.